Feche os olhos e imagine a América de 1960. Um único salário sustentava uma família. Uma casa no subúrbio, 2 carros na garagem e a certeza de que seus filhos teriam uma vida melhor que a sua. Este não era um conto de fadas, era o sonho americano. Agora, abra os olhos. Estamos em 2024. Quase 60% dos americanos não conseguem cobrir uma despesa de emergência de $1.000. Milhões estão afogados em dívidas de estudo, saúde e moradia. A promessa de uma vida melhor evaporou. O que aconteceu? Como a classe média mais próspera da história mundial foi sistematicamente desmantelada. Esta não é uma história de má sorte ou de ciclos econômicos. É a história de uma série de decisões tomadas nas sombras que orquestraram a maior transferência de riqueza da história. E tudo começou com um único evento, há mais de 50 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou o auge do poderio americano. A economia estava em plena expansão, impulsionada por uma indústria robusta e uma classe trabalhadora fortalecida por sindicatos. Leis como o GI Bill permitiram que milhões de veteranos comprassem casas e frequentassem a faculdade. Havia um pacto social implícito. Se você trabalhasse duro e seguisse as regras, você seria recompensado. As empresas investiam em seus funcionários e nas comunidades, pois entendiam que o sucesso a longo prazo dependia de uma base de consumidores estável e próspera. O capitalismo parecia funcionar para todos. Mas sob a superfície dourada desta era, as sementes da sua própria destruição já estavam sendo plantadas. Uma mudança de paradigma estava a caminho, uma que redefiniria o próprio propósito do dinheiro e da economia. O ano era 1971. O presidente Richard Nixon, confrontado com os custos crescentes da Guerra do Vietnã e a drenagem das reservas de ouro do país, tomou uma decisão que abalou o sistema financeiro global. Ele anunciou ao mundo que os Estados Unidos não mais converteriam dólares em ouro a uma taxa fixa. Foi o fim do sistema de Bretton Woods. Para o cidadão comum, parecia uma notícia distante e técnica, mas na realidade foi o equivalente a cortar a corda de segurança de um alpinista. O dólar americano, a moeda de reserva mundial, tornou-se oficialmente uma moeda fiduciária, ou fiat, lastreada apenas na confiança. Isso deu ao governo e ao Federal Reserve o poder de criar dinheiro do nada, sem limites. A era do dinheiro sólido havia terminado. A era da engenharia financeira e da inflação controlada estava apenas começando. Com as comportas da impressão de dinheiro abertas, a década de 70 foi marcada pela estagflação, uma combinação tóxica de crescimento econômico estagnado e inflação galopante. O poder de compra do cidadão comum começou a corroer. A crise criou uma abertura para uma nova e radical ideologia econômica, liderada por pensadores como Milton Friedman. Essa nova escola, conhecida como neoliberalismo, defendia que o governo era o problema, não a solução. A receita era simples e brutal: desregulamentação massiva, cortes de impostos para os ricos e as corporações e um ataque frontal aos sindicatos. A promessa era que a riqueza, uma vez liberada no topo, gotejaria para o resto da sociedade. Essa teoria, conhecida como Trickle-Down Economics, seria o evangelho econômico das décadas seguintes, com consequências devastadoras para a classe média. Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido tornaram-se os campeões dessa nova ordem. Em 1981, Reagan demitiu mais de 11 mil controladores de tráfego aéreo em greve, um ato que simbolizou o início do fim do poder sindical na América. Sem a força da negociação coletiva, os salários dos trabalhadores começaram a estagnar. Enquanto a produtividade dos trabalhadores americanos continuou a subir vertiginosamente nas décadas seguintes, seus salários permaneceram praticamente inalterados, ajustados pela inflação. A fatia do bolo econômico que ia para o trabalho começou a encolher, enquanto a fatia que ia para o capital, para os proprietários e acionistas, começou a explodir. O pacto social do pós-guerra estava oficialmente quebrado. Paralelamente à estagnação salarial, uma outra revolução silenciosa ocorria em Wall Street. A desregulamentação abriu as portas para um novo tipo de capitalismo, focado não em criar produtos, mas em criar produtos financeiros. A economia estava se financeirizando. O objetivo principal das corporações mudou. Não era mais sobre construir o melhor produto ou servir a comunidade. Tornou-se uma obsessão com o valor para o acionista. Isso significava que qualquer coisa que pudesse aumentar o preço das ações no curto prazo era justificada. Demissões em massa, corte de benefícios, fechamento de fábricas e transferência da produção para países com mão de obra mais barata. A lealdade das empresas mudou, dos seus trabalhadores para os seus investidores. A América parou de fazer coisas e começou a fazer dinheiro com dinheiro. Se os salários não estavam aumentando, como a classe média conseguiu manter a aparência de prosperidade? A resposta é uma palavra de 5 letras: dívida. O setor financeiro, agora desregulado e inundado com dinheiro recém-criado, encontrou a solução perfeita. Se as pessoas não tinham renda, elas poderiam pegar emprestado. Cartões de crédito foram enviados em massa pelo correio. Empréstimos para carros com prazos cada vez mais longos tornaram-se o padrão.
E mais importante, o valor das casas começou a ser tratado não como um lar, mas como um caixa eletrônico. A dívida tornou-se o substituto do salário. Permitiu que as pessoas continuassem consumindo, mascarando o problema fundamental da estagnação da renda. Mas era uma solução temporária, uma bomba relógio tic-taqueando no coração da economia. O sonho americano sempre esteve ancorado na propriedade da casa própria. Durante décadas foi um investimento seguro e um caminho para a construção de riqueza geracional. Mas com a financiarização, o mercado imobiliário transformou-se num cassino. Bancos, em busca de lucros cada vez maiores, começaram a criar produtos financeiros complexos, como os títulos lastreados em hipotecas. Para alimentar essa máquina, eles relaxaram os padrões de empréstimo, oferecendo hipotecas subprime a pessoas que claramente não podiam pagar. Os preços das casas dispararam, criando uma bolha gigantesca. Para os jovens, comprar a primeira casa tornou-se um sonho distante. Para os já proprietários, a casa tornou-se uma tentação para contrair mais dívidas através de refinanciamentos. Ao mesmo tempo, outro pilar da estabilidade da classe média começou a ruir: a educação. Historicamente, um diploma universitário era o bilhete de ouro para uma vida melhor. Os governos estaduais e federais subsidiavam pesadamente a educação superior, tornando-a acessível. Mas, a partir dos anos 80, o financiamento público foi cortado drasticamente. As universidades, por sua vez, repassaram os custos para os alunos e suas famílias, aumentando as mensalidades a um ritmo muito superior ao da inflação. Para preencher a lacuna, um novo e lucrativo mercado surgiu: o de empréstimos estudantis. Os jovens foram incentivados a se endividar massivamente, com a promessa de que um diploma garantiria um bom emprego. Uma promessa que, para muitos, se revelaria uma mentira. O golpe final veio do sistema de saúde. Ao contrário de outras nações desenvolvidas, os Estados Unidos nunca adotaram um sistema de saúde universal. Em vez disso, criaram um complexo sistema privado, baseado em seguradoras com fins lucrativos. Os custos dispararam. Uma doença grave ou um acidente inesperado poderiam levar uma família da estabilidade financeira à falência em questão de meses. O medo de despesas médicas tornou-se uma ansiedade constante na vida de milhões de pessoas. A saúde deixou de ser um direito para se tornar um privilégio caro, e a dívida médica tornou-se a principal causa de falência pessoal no país. A rede de segurança social estava se desfazendo, fio por fio. Enquanto os americanos se endividavam para pagar por moradia, educação e saúde, suas fontes de emprego estável desapareciam. Acordos de livre comércio como o NAFTA, assinado nos anos 90, aceleraram a transferência de empregos industriais para o México, China e outros países. A lógica era que os consumidores americanos se beneficiariam de produtos mais baratos. E, de fato, o preço de televisores e roupas caiu, mas o custo oculto foi a devastação de comunidades inteiras no chamado Cinturão da Ferrugem. Empregos sindicais bem remunerados, que haviam sustentado famílias por gerações, foram substituídos por empregos de baixa remuneração no setor de serviços, muitas vezes sem benefícios ou segurança. A virada do século viu a bolha da internet estourar, seguida por uma rápida recuperação impulsionada por taxas de juros baixíssimas e pela contínua bolha imobiliária. Wall Street estava em festa. Os banqueiros inventavam produtos financeiros cada vez mais exóticos e arriscados, como os Credit Default Swaps e Collateralized Debt Obligations. Eram essencialmente apostas sobre apostas, um castelo de cartas construído sobre as hipotecas podres que haviam sido empurradas para milhões de famílias. As agências de classificação de risco, pagas pelos próprios bancos que deveriam fiscalizar, davam notas máximas a esses ativos tóxicos. Os reguladores, ou por conivência ou por incompetência, olhavam para o outro lado. A catástrofe era inevitável. Em 2008, o castelo de cartas desabou. A bolha imobiliária estourou, desencadeando a pior crise financeira desde a Grande Depressão. Instituições financeiras que eram consideradas grandes demais para quebrar estavam à beira do colapso. O crédito congelou, o mercado de ações despencou e o pânico tomou conta do mundo. Mas a resposta do governo não foi para as milhões de pessoas que perderam suas casas e empregos. A resposta foi para os arquitetos da crise. Através de programas como o TARP, o governo injetou centenas de bilhões de dólares dos contribuintes para resgatar os bancos de Wall Street. A lógica era que, sem eles, todo o sistema entraria em colapso. O resgate funcionou para os bancos. Os lucros de Wall Street se recuperaram rapidamente e os bônus voltaram a fluir. Mas para a Main Street, a rua principal, a história foi diferente. Milhões de famílias perderam suas casas para execuções hipotecárias. A poupança de uma vida inteira foi dizimada. A taxa de desemprego disparou. E, crucialmente, ninguém de alto escalão em Wall Street foi preso pela fraude generalizada que causou a crise. A mensagem foi clara e devastadora. Existe um conjunto de regras para a elite financeira e outro para todos os demais. A confiança no sistema foi abalada de forma irreparável. A raiva e o ressentimento que se seguiram dariam origem a movimentos políticos em ambos os extremos do espectro.
A recuperação que se seguiu à crise de 2008 foi uma das mais desiguais da história. Para estimular a economia, o Federal Reserve reduziu as taxas de juros para perto de zero e iniciou um programa maciço de flexibilização quantitativa, ou QE. Essencialmente, estava imprimindo trilhões de dólares para comprar ativos financeiros. Isso inundou os mercados com dinheiro barato, inflando os preços das ações e dos imóveis. Quem se beneficiou? Os ricos. O 1% mais rico, que detém a maior parte dos ativos financeiros, viu sua riqueza explodir. Para a classe média, no entanto, a recuperação foi lenta e dolorosa. Os salários permaneceram estagnados e os bons empregos escassos. A paisagem do trabalho também mudou fundamentalmente. A crise acelerou a ascensão da gig economy, a economia dos bicos. Empresas como Uber, Lyft e DoorDash promoveram um novo modelo. Em vez de funcionários com direitos e benefícios, os trabalhadores seriam contratados independentes. Isso transferiu todo o risco e custo, como seguro de saúde, aposentadoria e manutenção de equipamentos, para o trabalhador. A promessa de ser seu próprio chefe mascarava uma realidade de instabilidade, baixos salários e falta de uma rede de segurança. O emprego estável, com um plano de carreira e uma aposentadoria garantida, tornou-se uma relíquia do passado para uma parcela crescente da força de trabalho. Vamos analisar os números, pois eles contam uma história inequívoca. Em 1970, o 1% mais rico da América detinha cerca de 10% da riqueza do país. Hoje, esse número está próximo de 30%. Enquanto isso, a parcela de riqueza detida pelos 50% mais pobres da população é de apenas 2,5%. O CEO médio de uma grande empresa ganhava cerca de 20 vezes o salário de seu funcionário médio em 1965. Hoje, essa proporção é de mais de 300 para 1. Esta não é uma desigualdade natural, é o resultado direto de 50 anos de políticas que favoreceram o capital em detrimento do trabalho. A pandemia de Covid-19 expôs e amplificou todas essas fraturas existentes. Enquanto os trabalhadores da linha de frente, muitos ganhando salários mínimos, arriscavam suas vidas, a classe dos profissionais podia trabalhar remotamente. A resposta do governo, mais uma vez, envolveu a injeção de trilhões de dólares na economia. Parte desse dinheiro foi para os cidadãos em forma de cheques de estímulo, mas uma porção enorme foi novamente para os mercados financeiros e as grandes corporações. O resultado foi um dos maiores aumentos na riqueza dos bilionários da história, ocorrendo ao mesmo tempo em que milhões de pequenas empresas fechavam e o desemprego atingia níveis recordes. A desconexão entre Wall Street e a economia real nunca foi tão gritante. Hoje, a classe média americana vive em um estado de precariedade crônica. Uma única conta médica inesperada, a perda de um emprego ou um aumento no aluguel pode ser suficiente para empurrar uma família para o abismo. A mobilidade social, a ideia de que qualquer um pode subir na vida com trabalho duro, parece uma fantasia. A raiva e a frustração se manifestam em polarização política, desconfiança nas instituições e um aumento nas mortes por desespero, como suicídios e overdoses. A sociedade está se dividindo em duas: uma pequena ilha de imensa riqueza e um vasto oceano de insegurança econômica. O tecido social que mantinha o país unido está se esgarçando. As gerações mais jovens, os millennials e a geração Z, enfrentam um cenário ainda mais sombrio. Eles são a primeira geração na história americana, com grande probabilidade de ser economicamente inferior aos seus pais. Carregados com dívidas estudantis recordes, eles entram em um mercado de trabalho com salários estagnados e enfrentam um mercado imobiliário inacessível. O sonho de casar, comprar uma casa e ter filhos está sendo adiado ou abandonado completamente, não por escolha, mas por necessidade econômica. Eles seguiram as regras, foram para a faculdade, mas o prêmio no final do arco-íris não está mais lá. O que foi perdido não é apenas dinheiro ou poder de compra. O que foi perdido foi um senso de segurança, otimismo e justiça. A crença de que o sistema é justo e que o futuro será melhor foi substituída por cinismo e ansiedade. Quando uma grande parte da população sente que o jogo está armado contra ela, as fundações da própria democracia começam a tremer. As consequências sociais e políticas dessa grande desconexão econômica ainda estão se desdobrando, mas já moldam o cenário político, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, à medida que sentimentos semelhantes de desapropriação surgem em outras nações. A história da morte da classe média americana não é apenas sobre gráficos de estagnação salarial ou estatísticas de dívida. É uma tragédia humana em escala massiva. É a história de pais que trabalham em 2 ou 3 empregos e ainda assim não conseguem pagar as contas. É a história de jovens talentosos que abandonam seus sonhos por causa do peso esmagador da dívida estudantil. É a história de idosos que não podem se aposentar porque suas economias foram dizimadas. É o resultado final de uma fraude de 50 anos, uma transferência silenciosa de riqueza, que ocorreu à vista de todos, disfarçada na linguagem da eficiência de mercado e do crescimento econômico. Então, o que tudo isso significa? Significa que a morte da classe média não foi um acidente, foi um projeto.
Foi o resultado de uma série de escolhas deliberadas que reescreveram as regras da economia para beneficiar uma pequena elite em detrimento da maioria. O sonho americano não morreu, ele foi assassinado. O futuro parece sombrio. A crescente desigualdade alimenta a instabilidade política e social, ameaçando os alicerces da própria república. Alguns argumentam que estamos à beira de uma correção violenta, enquanto outros acreditam que uma nova consciência pode levar a uma reforma fundamental do sistema. Mas uma coisa é certa: o caminho atual é insustentável. A questão que fica para todos nós é: a história se repete? O que vemos nos Estados Unidos é um aviso para o resto do mundo, um vislumbre de um futuro que nos aguarda se não agirmos. Deixe sua opinião nos comentários.